Olá a todos, eu não sou muito de fazer vídeo, de colocar vídeo aqui no meu Instagram, mas acabei de terminar aqui a noite de aulas aqui para os meus alunos da Unifor e hoje a gente falou de poder de polícia. E eu tive a oportunidade de sanar algumas dúvidas que eles tinham sobre o noticiário que a gente tem visto aí nas últimas semanas. Eu queria dividir um pouco com vocês, tentar sanar pelo menos duas dúvidas sobre essas medidas de lockdown, inconstitucionalidade, estado de defesa, estado de sítio. E eu queria tentar sanar pelo menos duas dúvidas. E essas duas dúvidas passam pela gente compreender um pouco melhor o que é esse chamado poder de polícia. O poder de polícia é um instituto do direito público que ele visa ordenar a coletividade, ordenar a sociedade, porque alguns dos membros da sociedade não estão agindo de acordo com o que se espera, com o padrão de comportamento que se espera, que é aceitável e que garante a saúde, a tranquilidade e a segurança da coletividade. Então, o poder de polícia do Estado, ele incide por meio de ações de fiscalização, de normas, de limitações, de uma série de... O melhor exemplo do poder de polícia é o sinal de trânsito. O sinal de trânsito, quando ele está lá no vermelho, aquela é uma ordem para que a gente pare por alguns momentos, ele limita temporariamente o nosso direito de ir e vir, para garantir que o trânsito não se torne um caos, né? E o poder de polícia, ele ressurge, o debate de poder de polícia, com muita força no momento de pandemia. As ações que a grande maioria dos governantes tem adotado são ações do poder de polícia, né? A questão é que a gente estava muito acostumado a um poder de polícia localizado. Alguns indivíduos, num determinado momento, param por 30 segundos no sinal de trânsito, enquanto outros seguem no sinal verde, né? A gente não tinha visto ainda a possibilidade, a necessidade do exercício do poder de polícia sobre tanta gente ao mesmo tempo e de forma tão gravosa. Porque é muito mais difícil ordenar as ações coletivas no meio de uma pandemia do que ordenar as ações coletivas no trânsito. Porque o sinal de trânsito faz bem esse papel. Mas numa pandemia, a gente ficou... os gestores ficaram, e nós, cidadãos, ficamos surpreendidos pela velocidade das medidas que eram necessárias para tentar conter o avanço da pandemia. Então, à vista disso, à vista do poder de polícia ter incidido durante tanto tempo, por tantas sobre tantas situações, sobre tantas atividades, e levando um certo desarranjo na vida de sociedades como um todo, a gente começou a achar, algumas pessoas, principalmente quem não está acostumado a estudar o direito público, começou a achar que nos tratava de poder de polícia, que nos tratava de limitações normais no dia a dia do cotidiano. E se trata disso. Apenas a gente precisa divisar algumas coisas, né? Compreender algumas coisas. A primeira coisa que eu queria então explicar para vocês é que o poder de polícia, ele visa defender a coletividade de condutas localizadas, de condutas de alguns elementos identificados ou identificáveis que causam transtorno na coletividade. Esses indivíduos que não agem de acordo com o que se espera para a garantia da segurança de todos, que a doutrina francesa chama o perturbador da ordem. O perturbador da ordem é aquele que resolve passar no sinal vermelho, não respeita filas de prioridade, dirige de forma a causar risco às outras pessoas. Então ele precisa ser contido pela ação limitadora de poder de polícia do aparato estatal. Então, primeiro de tudo, é preciso ficar claro que quando um governante usa o poder de polícia, ele usa o poder de polícia para tentar conformar atividades, ações ou omissões de alguns particulares que podem prejudicar a coletividade como um todo. Então, uma medida clara de poder de polícia é a obrigatoriedade de máscara. A obrigatoriedade de máscara é uma medida clara de poder de polícia, porque o não usar máscara tem o potencial de disseminar o vírus no momento desse de pandemia. Então, uma medida absolutamente que cabe perfeitamente, porque é uma medida que não muda, não altera o modo de vida da pessoa, ela simplesmente usa uma máscara e com aquele usar máscara protege a si e aos demais, né? Então, o uso de máscara, por exemplo, é uma medida absolutamente dentro do poder de polícia em tempos de pandemia. Algumas medidas, como fechamento de estabelecimento, permissão de atividades apenas essenciais, elas são medidas também que limitam algumas atividades, bens e direitos de algumas pessoas, para também tentar garantir um interesse maior, que é da saúde coletiva. Então, quando você está falando de poder de polícia, você está falando de limitar algumas pessoas para o benefício de todos.
Porque se aquelas pessoas continuarem agindo da forma como estavam agindo, elas podem causar um malefício. Eu não estou falando aí agora ainda da questão econômica, porque o poder de polícia pode, em determinadas situações, ser mais oneroso para um do que para outro, e isso impõe indenização. Mas eu não quero falar sobre essa ótica, pelo menos agora, nesse momento. O que eu queria dizer é que o poder de polícia ele visa conter a atuação de algumas pessoas para que essa atuação não afete a coletividade. Então o poder de polícia ele se destina a proteger a coletividade de ações de alguns dos seus membros. Ele não visa de forma alguma proteger o Estado da atuação de pessoas ou de governantes. Porque se eu quiser, se eu achar que o Estado, os poderes, a governabilidade, a ordem democrática está sendo ameaçada por alguns cidadãos, então eu vou usar instrumentos do direito constitucional, né? As medidas de proteção à ordem constitucional. Aí eu posso falar de estado de sítio e estado de defesa. Eu só posso falar de estado de sítio e estado de defesa se a medida que eu estou aplicando às pessoas for para garantia da governabilidade, do Estado, da ordem democrática, da segurança nacional, dos poderes estabelecidos. Então, se eu estiver protegendo o Estado brasileiro das pessoas, eu posso adotar medidas da ordem constitucional, como é o estado de sítio, estado de defesa, intervenção federal, cada um com o seu requisito. Mas se a ideia é proteger a coletividade de condutas isoladas, eu estou sim falando de poder de polícia. Então, nenhuma dessas medidas que a gente está vendo são medidas equiparáveis a estado de sítio ou estado de defesa, porque elas são medidas que visam proteger a coletividade, né? Saúde coletiva. Com um detalhe, que é o segundo ponto, para ser bem claro, para ser bem rápido. O poder de polícia ele só incide sobre bens, atividades e direitos. Ele não incide sobre pessoas. Só quem pode incidir sobre pessoas é o direito penal, cometimento de crime, né? Que aí incidir sobre pessoas significa privar as pessoas de liberdade. Então, o direito penal pode incidir sobre pessoas. Quando as pessoas cometem um crime, elas podem sofrer a privação de liberdade. E em situações extraordinárias, a ordem constitucional e a ordem administrativa podem incidir sobre pessoas. Quando é que a ordem constitucional incide sobre pessoas? Quando essas pessoas afetam o Estado, a governabilidade, os poderes, a soberania. Aí é o estado de sítio e estado de defesa. Tá bom? E em situações excepcionalíssimas, a ordem administrativa pode incidir sobre pessoas, mas não o poder de polícia ordinário. O poder de polícia ordinário, ele só pode incidir sobre bens, atividades e direitos. Então, a atividade econômica pode incidir o poder de polícia. Fechar alguns comércios e deixar outros, considerar alguns essenciais e outros não, isso é a medida do poder de polícia ordinário, que está previsto, que está embasado, em termos de combate da pandemia, no artigo 3º da Lei 13.979 de 2020, que foi mantido em vigor esse artigo 3º por causa de uma decisão do STF já desse ano. Então, o poder de polícia ordinário ele incide sobre bens, atividades e direitos. Então, o lockdown à brasileira que existia até antes do toque de recolher, ele atendia todos os requisitos do poder de polícia ordinário, né? Atividades essenciais, fechamentos, restrições, barreiras sanitárias, isso tudo está dentro do poder de polícia ordinário, que incide sobre bens, atividades e direitos. Sempre, assim, bens, atividades e direitos, mas o direito à liberdade ele pode limitar, mas ele não pode privar a liberdade. O poder de polícia ordinário não pode privar a liberdade. A liberdade só pode ser privada pelo direito penal, pela ordem constitucional, no caso de estado de sítio e estado de defesa, ou numa situação excepcionalíssima, uma lei específica trouxesse o disciplinamento da restrição de pessoas em nome de um poder de polícia extraordinário. Eu faço esse ponto para dizer que, na minha opinião, o fechamento de comércios, as pessoas, né, impedidas do exercer a atividade normal, se justifica pelo momento de pandemia, sem entrar no mérito de uma possível reparação, de programas de auxílio para as pessoas que têm dano e que têm um prejuízo maior do que as outras, porque isso pode acontecer. Nas limitações de polícia, uma pessoa pode ficar com um fardo maior do que outra, e isso é resolvido no campo individual. Mas essas medidas que nós tivemos até pouco tempo são medidas dentro do poder de polícia ordinário, permitido pelo artigo 3º da 13.979, com exceção do toque de recolher. Porque o toque de recolher seria a atuação administrativa sobre pessoas. O toque de recolher priva pessoas dentro de suas casas. Então, especificamente o toque de recolher, ele só poderia, na ordem administrativa, ele precisaria de uma regra específica que colocasse os requisitos
para essa contenção de pessoas em casa, em nome de um poder de polícia extraordinário em caso de pandemia. Que até as razões fáticas até permitem uma lei, mas no sentido de respeito ao direito fundamental de liberdade, o adequado seria uma lei nacional que, para o caso do toque de recolher, trouxesse hipóteses, quem pode expedir o toque de recolher, em que situações, em que circunstâncias, por quanto tempo, quem tem competência para isso e quais os canais de defesa. Um contraditório em ampla defesa mínimo. Olha, eu quero questionar o fato de eu estar no toque de recolher porque eu tenho uma atividade essencial à noite, quero comprovar, quero ter a chance de poder desenvolver minha atividade mesmo no período noturno. Então, no caso específico do toque de recolher, me parece que por ele incidir sobre pessoas, ele precisaria de uma lei específica que permitisse o poder de polícia extraordinário em tempo de pandemia. Que eu repito, razões fáticas tem. Seria apenas a construção de um instrumento legal que permitisse também a disciplina e a possibilidade de apuração de responsabilidade das autoridades. Tá? Então, eu queria dividir esses pontos com todos vocês, né? além dos meus alunos aí nessa aula de hoje. Obrigado.